Olá, serei seu professor nesta videoaula de transistores aplicações. Vamos começar? Os temas desta aula serão transistor como chave, amplificador de pequenos sinais. Na aula passada, eu disse para vocês que o transistor é vastamente utilizado na eletrônica. Então vamos citar duas grandes aplicações dos transistores. A primeira delas é o transistor trabalhando como chave, ou melhor, o transistor como uma chave eletrônica. Vamos pensar na seguinte aplicação. Você quer ligar algum equipamento, ou melhor, você quer acender a luz do seu quarto. Para isso, você aciona um interruptor. O interruptor está acendendo ou até apagando esta lâmpada. Como é esse interruptor? Ele é um dispositivo mecânico. Você tem ali um contato mecânico que se movimenta para fazer esse chaveamento da energia elétrica. E se eu dissesse para você substituir aquele interruptor por uma aplicação por um transistor? Mas qual seria o objetivo? Bom, existem muitas vantagens em se utilizar o transistor como chave eletrônica. O transistor ele é concebido com a tecnologia de semicondutores. Então, diferente da mecânica, das partes mecânicas, o transistor não sofre desgaste. Então, uma parte mecânica, conforme ela é manipulada, vai se desgastando. Já o transistor não. Digamos que um interruptor tem uma vida útil. Existe um número máximo de vezes que você pode manuseá-lo. O transistor não. O transistor nunca vai se desgastar. Ele só vai queimar se acontecer algum surto de tensão ou de corrente. Mas ele vai ter uma vida útil muito maior que de uma chave mecânica. Uma outra vantagem. A chave mecânica, ela depende da pessoa que está operando esta chave. Ou seja, o tempo que ela leva para ligar e desligar depende de quanto tempo a pessoa consegue ligar e desligar. Já o transistor, justamente por ter a tecnologia de semicondutor, ele pode ser ligado e desligado com uma velocidade muito superior a uma chave mecânica. A gente chega a ter transistores com frequência de chaveamento de milhares de vezes num segundo. Milhares de vezes num segundo. Ou seja, o transistor como chave eletrônica vai ser uma chave muito mais veloz do que uma chave mecânica. Então essas são vantagens que podem propiciar esta aplicação do transistor como uma chave eletrônica. Além disso, o transistor, por ser um componente eletrônico, ele já pode receber um pulso elétrico para ligar este equipamento. Então, vamos ver como nós faremos o transistor como chave eletrônica. Então, na imagem da esquerda, nós vamos ver o transistor funcionando como uma chave aberta. Neste caso, se a corrente de base é quem controla a corrente de coletor, nós vamos ter uma corrente de base muito pequena ou nula. Desta forma, o transistor está no que nós chamamos de região de corte, ou seja, ele não está conduzindo a corrente elétrica e a lâmpada está apagada. Já na figura da direita, nós temos aqui o transistor em condução, ou seja, uma corrente de base suficiente para termos uma corrente de coletor que vai acender a lâmpada. Neste caso, o transistor está operando na região que nós chamamos de saturação. Por quê? Ele está conseguindo ter a corrente máxima de coletor para que a lâmpada possa acender. Então é assim que nós trabalhamos o transistor como chave, operando nas regiões de corte e saturação. Região de corte, a chave está aberta. Região de saturação, a chave está fechada. Uma aplicação que nós devemos salientar ainda no transistor como chave é quando o transistor tem que chavear um componente indutivo. Então veja só, neste caso aqui, um circuito eletrônico está comandando a base do transistor Q1, que por sua vez está acionando uma bobina K1. Essa bobina K1 pode ser de um relé, de um contator, e essa bobina é quem estará realizando o controle de um contato. Bom, qual é o problema desta bobina K1? Como esta bobina é uma carga indutiva,
nós teremos uma força eletromotriz contrária, ou seja, uma tensão reversa da tensão que o transistor está enviando para a bobina K1. Isso pode ser muito perigoso e pode até queimar o transistor. Então, para esse tipo de aplicação, nós colocamos esse diodo D1 em paralelo com a bobina K1. Desta forma, se uma corrente estiver voltando para o transistor Q1, ela não vai voltar, mas ela vai passar pelo diodo D1. E assim a gente protege a junção do transistor. E uma segunda aplicação que eu gostaria de trazer para vocês é o transistor como amplificador de pequenos sinais. Bom, nós vimos que uma das características do transistor é o ganho, ou seja, a corrente de base pode influenciar na corrente de coletor. Na realidade, há uma relação entre corrente de base e corrente de coletor. Significa que, se nós tivermos um pequeno sinal na base do transistor, nós podemos tê-lo amplificado pelo ganho do transistor no seu coletor. Veja só como ficaria o circuito. Na base do transistor, nesse capacitor C1, nós temos a entrada do pequeno sinal. E no coletor do transistor, acoplado por esse capacitor C2, nós temos a saída do sinal. Nós vamos realizar uma polarização do transistor de maneira a atingir o determinado valor de ganho. E então, o que vai acontecer é um sinal de entrada numa amplitude menor, com um sinal de saída amplificado, ou seja, numa amplitude maior, mas invertendo os seus semiciclos. Então, esse amplificador de pequenos sinais é muito usual em algumas aplicações, em que você tem um sinal muito baixo e você precisa amplificá-lo para poder utilizá-lo. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Neste caso, estou deixando dois links, um sobre o transistor como chave e o outro sobre o amplificador de pequenos sinais. Eu aconselho que vocês assistam esses vídeos para conhecerem mais sobre essas aplicações que são muito usuais na eletrônica. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto transistores, aplicações. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!